esse amigo dele, missionário internacional. E aí eu gostaria de chamá-los, porque o pastor vai pregar e o pastor, meu amigo Roberto, irá fazer a tradução. Já peço 2 microfones, estenda suas mãos. Nosso culto está sendo hoje transmitido através das nossas redes sociais. Você vai pegar isso aqui, pastor Tom. Deixa que a gente coloca para você. Estenda suas mãos, vamos agradecer ao nosso Deus. Aqui está, você já conhece, né, pastor Roberto Santos, doutor, teólogo, escritor, e o pastor Thomas. Seja muito bem-vindo a essa casa. Oremos ao nosso Deus. Pai, aprove o Senhor nessa noite trazer teu servo, juntamente com o pastor Roberto. Abençoa, fala nossos corações, ainda mais, Senhor, a sabedoria que vem do alto. Por isso nós já te agradecemos, porque sabemos que a tua mensagem será pregada, corações serão mudados, pensamentos, atitudes. Fala a tua igreja através do teu servo, em nome de Jesus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, podem sentar. Obrigado a todos. Hoje nós temos o privilégio de ter a participação do pastor Thomas Monossalva. Aqui agradecemos aos pastores da igreja, Deus abençoe, pastor Marcelo, outro pastor também, pastor? Presbítero Rodrigues, perdão, por esquecer o seu nome, mas não vou esquecer mais, amém. Graças a Deus. O pastor Thomas Monossalva é um pregador internacional, estivemos juntos em diversas conferências por toda a América Latina, todos os países da América do Sul, países da América Central, América do Norte, principalmente nos Estados Unidos e no México, na Europa Ocidental e na Ásia. Nós estivemos realizando diversas conferências, treinamos milhares e milhares de líderes. Somente na América Latina, mais de 1000 líderes foram treinados através dos nossos seminários. E hoje ele está conosco aqui, graças a Deus. Sábado seguimos para o estado de São Paulo, para mais agendas, e assim que Deus continue nos abençoando. Paz y gracia para todos los hermanos. Paz e graça para todos os irmãos. Y que el Señor Jesucristo pueda bendecirnos a todos esta E noche. que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar a todos nós esta noite. Quiero agradecer en primer lugar Eu quero agradecer primeiramente al Señor Jesucristo ao Senhor Jesus Cristo por permitirme conocer una parte más de su cuerpo. por me permitir conhecer mais uma parte do seu corpo. En segundo lugar, agradecer también por la amistad y el cuidado que el pastor Roberto ha Em tenido segundo lugar, quero agradecer pela amizade e o cuidado que o pastor Roberto tem tido aquí en mi estadía aquí en Brasil. aqui na minha estadia aqui no Distrito Federal. Y en tercer lugar, Em terceiro lugar, agradecer al pastor Marcelo agradecer ao pastor Marcelo por su invitación pelo seu convite y permitirnos su púlpito. e permitir estar no seu púlpito. Que Dios les bendiga Que Deus lhe abençoe y nos pueda bendecir a nosotros e también. também possa abençoar a todos nós da mesma forma. Bueno, como ya el pastor habló, ustedes están en una serie de un libro que es Bem, extraordinario. como o pastor falou, vocês estão numa série de um livro extraordinário. Y la bendición me tocó y el compromiso, bendición y compromiso Então a bênção e o compromisso me tocou. de hablar en el capítulo 3 Falar acerca do capítulo 3 do livro de del Provérbios. libro de Proverbios. Y vamos a iniciar con el capítulo 3, el versículo 13, Vamos dar início com o capítulo 3 e o versículo 13. solamente como una base de lo que vamos. Somente como uma base acerca daquilo que vamos tratar. Correcto. Entonces leemos de la siguiente manera. Então vamos ler da seguinte forma: Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia. Feliz o homem que adquire sabedoria e a pessoa que adquire entendimento. Si tenemos que ponerle un tema, Se nós
temos que colocar um tema. Podría ser como el mismo texto es titulado en la Biblia. Então podemos usar o mesmo texto que está na epígrafe. En mi Biblia está así: exhortación a la obediencia. Na minha Bíblia está assim: exortação à obediência. Y me gusta la palabra exhortación Eu gosto muito da palavra exortação, porque comúnmente se malinterpreta. geralmente como é interpretado. Es malinterpretada el significado de la palabra Às vezes é mal exhortación. interpretado o significado da palavra. Se dice que exhortación, muchas personas creen que exhortación es, ¿cómo diría yo? Muitas pessoas acham que exortação é como diria, Agarrar a la persona y juzgarle, molestarle, darle ou seja, cosas é brigar duro, com a pessoa, perturbar a pessoa, bater na pessoa, gritar. ou seja, também gritar, gritaria. Y eso no es lo que significa Isso não é o exhortación. significado da palavra exortação. Exhortación significa Exortação significa, hacer entender razones. ou seja, entender as razões. Y eso es lo que el tema del capítulo constantemente, Então este é o tema do capítulo constantemente. él está haciéndonos entender razones, Ele está nos fazendo entender razões, los principios ou seja, os princípios y las razones de esos principios. e as razões desses princípios. También podríamos titularlo Também poderíamos colocar o seguinte título: La verdad que conduce a la sabiduría. a verdade que conduz, indica a sabedoria. Y en este tiempo que vivimos, Neste tempo em que estamos vivendo, en este tiempo de pandemia, nesse tempo de pandemia, nuestra situación actual nos lleva a pensar a nossa situação atual nos leva a pensar en el futuro, no futuro y probablemente nos preocupamos e provavelmente nós nos preocupamos por cosas como ¿qué trabajo quiere Dios que yo por haga? coisas como, por exemplo, que tipo de serviço ou trabalho Deus quer que eu faça. ¿Dónde quiere Dios que yo mueva o viva mi familia? Onde é que Deus quer que eu me movimente ou eu viva a minha família? También las preocupaciones financieras, Também a preocupação financeira, las facturas que yo tengo que pagar, ou seja, as contas que eu tenho que pagar. y todas estas cosas vienen a nuestras mentes Então todas essas coisas vêm às nossas mentes y nos preocupan. e nos preocupa. Y hoy en este libro de Proverbios, E hoje nesse livro de Provérbios, Dios nos dice lo que va a suceder con el detalle que a nosotros nos gusta, Deus disse que o que vai acontecer com os detalhes, que a nosotros nos gusta, ¿no? que os detalhes que nós gostamos. Nosotros siempre queremos que Dios nos hable, haz esto así, así, sería Nós bueno, ¿no? sempre queremos que Deus fale assim, 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 ou seja, Y, o nosso gosto. y eso es lo que vamos a ver acá. Então é isso que nós vamos perceber agora. Entonces, pero estos principios, Mas estes princípios, estos detalles que Dios nos da aquí, esses detalhes que Deus nos dá aqui, son condicionales. são condicionais. Es si confiamos en Él Se confiamos nele y le obedecemos hoy, e se obedecemos hoje, Él se encargará ele se responsabilizará del resto. de todas as coisas, do resto. Este capítulo también nos enseña Este capítulo também nos ensina que un futuro sabio que um futuro sábio no es un futuro preocupado, não é um futuro de preocupação, sino algo completamente diferente. mas algo totalmente diferente. Entonces, esta verdad que transmite aquí Então esta verdade que aqui é transmitida es que sometamos
toda nuestra vida a Dios Então nós submetemos toda a nossa vida a Deus. y Él se encargará de todo. E Ele se responsabilizará de tudo. Mientras caminamos por esta vida, Então, enquanto nós caminhamos por esta vida, Dios nos da el don de la confianza Deus nos dá o dom da confiança si lo buscamos a Él, se buscarmos a Ele. si buscamos sus caminos. Se buscarmos os seus caminhos, Entonces hará que esta vida então nós veremos que esta vida vale la pena. vale a pena. Y en el primeros 2 versículos del capítulo 3, Os primeiros 2 versículos do capítulo 3, Él nos dice, ele Y- nos diz: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, Não se esqueça da minha lei, ó filho meu, e o teu coração guarde os meus mandamentos, pois te serão acrescentados longos dias e anos de vida. prolongará tus días en la tierra. Prolongará os teus dias na terra. Si no nos olvidamos de sus mandamientos. Se nós não duvidarmos dos seus mandamentos, Si buscamos entender, se buscarmos entender, obedecer obedecer las enseñanzas en la Biblia, os ensinamentos da Bíblia, uno de los beneficios que Dios nos concede dos benefícios que Deus nos proporciona es una vida larga, é uma vida larga, abençoada, pacífica, pacífica, próspera, próspera, y eso es muy diferente. e isto é muito diferente. Esto que estamos aprendiendo aquí Isso que estamos aprendendo aqui es muy diferente a ese evangelio de prosperidad é muito diferente desse evangelho de prosperidade que escuchamos predicar mucho por que allí, escutamos pregar muito por aí. que es un evangelio que está centrado en el hombre. É um evangelho que está fundamentado no homem. El hombre es el objeto principal Então o homem é o objeto principal. y Dios está solamente al servicio de él. Então Deus está somente a serviço dele. Dios está para honrar al hombre Então Deus está para honrar o homem. y es todo lo contrario. E isso é totalmente o contrário. Nosotros estamos para honrar a Nós Dios. estamos para honrar a Deus. Nuestro evangelio está centrado O nosso evangelho está centrado, fundamentado en glorificar a Dios. em glorificar a Deus. Entonces nosotros Então nós tenemos que vivir una vida con estos nós principios temos que viver uma vida com esses princípios. y las bendiciones de Dios E as bênçãos de Deus, vienen de manera natural. elas virão de maneira naturalmente. Una característica del libro de Proverbios Uma das características do livro de Provérbios es que no son promesas para una vida sin principios. é uma das características que não é uma vida para uma vida sem princípios. Es una vida con los principios divinos É uma vida com os princípios divinos. para vivir una vida bendecida Para vivermos uma vida abençoada mientras estamos pasando por este plano, enquanto estamos passando por este plano por este plano, por este tempo. y en el futuro E no futuro, una vida en la eternidad, uma vida na eternidade. una vida en el camino de Dios. Uma vida no caminho de Deus. Entonces tenemos esas bendiciones de la duración de Então larga nós vida, teremos estas bendições, una vida de paz, uma vida de paz, una vida con todas las bendiciones que nosotros uma requerimos. vida de todas as bendições que nós outros queremos, precisamos. Los beneficios de corto plazo Os benefícios de curto prazo que a veces nos ofrecen que às vezes nos oferecem algunas sabidurías algumas sabedorias no están contempladas en el libro de não Proverbios. estão fundamentadas no livro de Provérbios. Ellas están, lo que está fundamentado aquí O que está fundamentado aqui es ejercitarnos en los principios, exercitarmos nos princípios, Los estarmos prin- nos en princípios, los principios divinos nos princípios divinos y en una vida a largo plazo. e uma vida a longo prazo. Ahora, el capítulo tiene 38 versículos, ¿no? Agora o capítulo Tiene 35 Tres. versículos. 3, 35, él 35. contiene 35
versículos. El capítulo 3, ¿no? De Proverbios. Provérbios 3:35. No, él contiene 35 Sim, versículos. todo o el Provérbios capítulo. contém 35 versículos. Tendríamos que pasar un largo Então tiempo. nós teríamos que passar um bom tempo aqui. Y yo quiero hacer el hincapié Eu quero fazer apenas en el versículo 1 y 2. apenas uma referência do capítulo 3, os versículos 1 e 2. Vamos a notar Vamos anotar que él es una introducción que é uma introdução para los versículos 3 al 12, para os versículos 3 ao 12, que contienen por lo menos lo que podemos observar, contém pelo menos acerca daquilo que devemos observar, 5 amonestaciones 5 advertências que nosotros tenemos que poner cuidado. que nós temos que tomar cuidado. Entonces, y esos 5 principios Estes 5 princípios, nos habla de cómo someter toda nuestra vida como submeter toda a nossa vida a Dios primero. a Deus primeiramente. Entonces, si nosotros queremos que Dios cuide nuestro Se futuro, nós queremos que Deus cuida do nosso futuro, tenemos que someternos teremos que nos submeter totalmente a Él. totalmente a Deus. El versículo 3 y 4 Os versículos 3 e 4 dice, no dejes que el amor y la fidelidad te abandonen. Átalas a tu cuello. Escríbelas en las tablas de tu corazón. não se aparte de ti a paz, o favor e a verdade, mas atas ao teu pescoço e escreve-os nas tábuas do teu coração. Entonces ganarás el favor y la buena fama ante los ojos de Dios y de los hombres. Então ganharás o favor de Deus e o entendimento perante Deus e os homens. Como el versículo 1 y 2 nos habla de la fidelidad Os a Dios, versículos 1 e 2 nos fala da fidelidade a Dios a Deus y de someternos a Dios. e nos submetemos a Deus. Este versículo que el 3 y 4 Esses versículos 3 e 4 nos habla del amor y la fidelidad. nos fala do amor e da fidelidade. Que no abandonemos el amor y la fidelidad. Que não abandonemos o amor e a fidelidade. Entonces nos viene una pregunta a la mente. Então nós temos uma pergunta agora. ¿Qué amor y a qué fidelidad es la que yo no tengo que abandonar? Que tipo de amor e que tipo de fidelidade nós não temos que abandonar? Es el amor a Dios. É o amor a Deus. Entonces eso es lo que nos dice esos Então dos isso versículos. é o que nos diz esse versículo. Y por eso yo quiero que leamos para darle una Então eu respuesta quero que leamos para darmos uma resposta a esos versículos 3 y 4. a esses versículos 3 e 4. El Deuteronomio 6:4, Deuteronômio 6:4. que se conoce como el Shema Israel. Deuteronômio 4:4a. Deuteronomio capítulo 6, 6 ou 4? 6, versículo 4. Você falou anteriormente sí, 4. sí, disculpe. El Deuteronomio 6, versículo 4 al 9. Deuteronômio 6, 4 4. al 9. Puede leer. 4 a 9. Escuta, Israel, Yahvé nosso Deus, Yahvé é um. Amarás a Yahvé teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todos os teus bens. Estas palavras que eu te ordeno hoje estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e faleás quando te assentares em tua casa e quando tu fores pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares. Ate-as sobre tua mão como sinal e sejam uma insígnia em tua testa, e as escreverás nos umbrais das portas de tua casa e nos teus portões. Vean que, ¿por qué
el versículo 3 y 4 trata del amor y la Veja porque os fidelidad versículos 3 e 4 tratam do amor e da fidelidade a Dios. a Deus. Porque el versículo 1 y 2 Porque os versículos 1 e 2 comienza, hijo mío, no te olvides de mi começa, enseñanza. filho meu, No te olvides de mi não se enseñanza. esqueça de mim e dos meus mandamentos. Y dice, guarda tus mandamientos. E disse, guarda os meus mandamentos. Y nos prometen larga vida. E nos promete longos dias. Por eso ese versículo 3 y 4 Por isso esses versículos 3 e 4 dice que no podemos abandonar ni el amor fala que não podemos abandonar nem o amor ni la fidelidad. e nem a fidelidade. Y no tiene que ver con el amor a otras cosas. Não tem nada a ver com amor a outras coisas. Ni siquiera a semejantes como nosotros. Ni Mas siquiera a otros coisas seres semelhantes como humanos. nós outros, Tiene como que ver nós. primero a Dios. Mas primeiramente a Deus. Entonces, por eso quise leer el Então, capítulo, primeiramente, eu decidi ler ese capítulo en Deuteronomio, esse capítulo em Deuteronômio 6, de 4 a 9, porque esclarece porque esclarece esa respuesta del versículo 3 y 4. essa resposta dos versículos 2 e 3. Ese capítulo que leímos en Deuteronomio 6 Esse capítulo que lemos em Deuteronômio capítulo 6, vincula a nosotros con el amor a Dios. ele nos faz uma ponte com amor a Deus. Dice que debemos conocer sus palabras Devemos conhecer as suas palavras y nosotros no podemos amar e nós não podemos amar lo que no conocemos. aquilo que não conhecemos. Usted no ama a su esposa, Você não ama sua esposa, a su esposo, ao seu esposo, a su enamorado a o sua enamorada namorada ou namorado, sin antes conocerlo. se antes não conhece. Entonces precisamos conocer primero. Então precisamos primeiramente conhecer. Y Deuteronomio E Deuteronômio nos dice que tenemos que escuchar a Dios, diz que primeiramente precisamos escutar a Deus, aprender de su palabra, aprender a sua palavra, y una vez que lo escuchamos, e uma vez que o escutamos, nos exponemos a su palabra, então nós respondemos a sua palavra. sometemos nuestro corazón, Nós metemos o nosso coração. ahí lo vamos conociendo Aí nós vamos conhecendo y terminamos amando. e terminamos amando. Y ahí tenemos todos esos beneficios Então teremos todos esses benefícios que Él nos promete en sus que Ele principios. nos promete em seus princípios. Entonces, ¿quiere usted amar a Dios? Então, você quer amar a Deus? ¿Quiere los beneficios de Dios? Você quer os benefícios de Deus? Entonces tenemos que someternos a Él. Então temos que nos submeter a Ele. Él dice que incluso que atemos su palabra Él- en nuestra mano. Ele diz que nós temos até que incluir, ou seja, atar a sua palavra às nossas mãos, En nuestras frentes nas nossas frontes, para aprenderlas en todo momento. para aprendê-las em todo momento. Ahora, el segundo principio, Agora, o segundo princípio. recuerdan que hablamos de 5, Lembra que falamos de 5? el segundo es, tenemos que someter nuestra perspectiva. O segundo princípio quer dizer que nós temos que submeter a nossa perspectiva, a nossa visão. La perspectiva que usted tiene de su vida hoy, A perspectiva, a visão que você tem acerca da sua vida hoje. usted tiene que ver si está de acuerdo Você tem que observar se está de acordo a la perspectiva divina. a perspectiva divina de Deus. ¿Y cuál es la perspectiva que Él nos recomienda? E qual é a perspectiva, a visão que Ele nos recomenda? El versículo 5 y 6 Versículos 5 e 6 del mismo capítulo 3 do de mesmo Proverbios. capítulo 3 de Provérbios. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Confia no Senhor com todo o teu coração e não ponhas tua confiança em tua própria sabedoria ou entendimento. En todos tus caminos sométete a Él y Él enderezará tus sendas. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará teus caminhos. ¿Qué significa
no apoyarme en mi propio entendimiento, O que significa não apoiar no meu próprio entendimento, en mis propios conocimientos. em meus próprios conhecimentos? No tenemos que separar Nós temos que separar nuestra propia voluntad a nossa própria vontade de la que Dios desea acerca daquilo que Deus deseja que nosotros hagamos. que nós possamos alcançar. Las escrituras siempre expresan A Escritura sempre expressa que nosotros tenemos que someternos que nós devemos nos submeter nuestra voluntad a nossa vontade a la voluntad de Él. à vontade dele. Esto me hace recordar una anécdota, Isso me faz recordar una historia que uma história, uma Que- narrativa que me aconteció a mí mismo. que aconteceu comigo mesmo. Había una persona en mi ciudad Havia uma pessoa na minha cidade, que él decía que amaba mucho a Cristo. ele dizia que amava muito a Cristo. Y él era un hombre bueno. Ele era um homem muito bom. Y yo le dije a él, tú amas a Cristo Eu de disse a verdad. ele: você ama a Cristo de verdade? ¿Y tú crees que Él es tu amigo? Você acredita que ele é o seu amigo? La respuesta de él fue obvia, ¿no? A resposta dele foi clara, não? Sí, Él es mi amigo. Sim, ele é meu amigo. Y yo soy amigo de Él. E eu sou amigo dele. Y yo le dije aquel texto en San Juan. Então eu disse a ele acerca daquele texto em São João. Y yo no, vamos a verificar qué es lo que dice Jesús Vamos verificar o que disse Jesus. al que tú dices que tú amas. Você disse que o ama. Y dice Jesús, Diz que Jesus, vosotros sois mis amigos vocês são meus amigos si hacéis se vocês fizerem lo que yo mando. aquilo que eu mando. Entonces yo le pregunté a él después, Então eu perguntei a ele depois: ¿eres amigo de él? você é amigo dele? Tal vez tú eres amigo de él, Talvez você é amigo dele, pero él de ti. mas ele é amigo seu? La amistad de Jesús A amizade de Jesus es condicional. é condicional. Él es mi amigo Ele é meu amigo si yo hago se eu faço lo que él manda. aquilo que ele manda. Y esa es la perspectiva, E essa de é a perspectiva divina. a perspectiva divina. Entonces nosotros no podemos confiar en nuestras propias prudencias, Nós não podemos confiar em nossas próprias prudências, en nuestra perspectiva. nas nossas perspectivas. Y eso quiero recordar el Salmo 100, Então eu quero lembrar o Salmo de número 100, el versículo 3. versículo 3, Nos dice que debemos reconocer al nos Señor, diz que nós devemos reconhecer o Senhor, nuestro Dios, o nosso Deus, porque Él fue que nos creó a nosotros porque Ele foi o que nos criou. y nosotros E nós no nos creamos não criamos, a nosotros mismos. nós não criamos a nós mesmos. Entonces, ¿quién es el fabricante nuestro? Então quem é o nosso Criador? Él es nuestro creador. Ele é o nosso Criador. Entonces, Él sabe Então Ele sabe, como fabricante como fabricante, Criador, cómo nosotros como nós devemos devemos portar. Entonces debemos confiar en Dios Então devemos confiar em Deus, porque Él es nuestro creador. porque Ele é o nosso Criador. El Señor nunca nos da detalles O Senhor nunca nos dá detalhes de cómo usted debe conducir su vida como você deve conduzir a sua vida, cada momento. cada momento. Oye, yo quiero, ¿qué trabajo debo hacer? Olha, que trabalho, que serviço eu tenho que fazer? ¿Qué esposa yo debo buscar? Que esposa eu devo buscar? Él no nos da esos detalles, Ele não nos dá esses detalhes, pero sí nos da principios. mas Ele nos dá princípios, Y fundamentos. esos principios E esses princípios nos dirigen nuestras perspectivas. administram a nossa perspectiva, a nossa visão. Esos principios Esses princípios nos enseñan la perspectiva divina. nos ensinam as perspectivas divinas. Así como le dije, Él no nos da detalles. Assim como diz, Ele não nos dá detalhes. Pero en Proverbios 22, Mas em 29, Provérbios 22, 29, vea la perspectiva que Él nos da. veja a perspectiva que Ele nos dá. Y cito este proverbio Eu cito esse provérbio para dar respuesta a este que estamos leyendo. para dar resposta a isto que nós estamos lendo. ¿Ves a alguien capacitado en su trabajo?
É alguém capacitado no seu trabalho? servirá ante los reyes Servirá diante dos reis y no servirá ante funcionarios de baja e categoría. não servirá funcionários abaixo dele. Entonces ve el principio que Él nos da. Vejam os princípios que ele nos dá. Él no te dice qué tipo de trabajo o profesión Ele não diz que o tipo de trabalho ou profesión, profissão, pero Él sí te dice, mas assim ele está dizendo: sé capaz, ser capaz. capacítate, Ele capacita-te. sé mejor en lo que haces, Ser melhor naquilo que você faz. porque el que es capacitado Porque aquele que é capacitado siempre servirá ante los reyes sempre servirá diante do y rei no estará como un obrero de baja categoría. e não estará como obreiro de baixa categoria. Él no nos dice a dónde vivir, Ele não também nos diz onde vivemos. Él no nos dice cómo debemos actuar detalladamente Ele en não todo. também não diz como devemos agir detalhadamente. Pero Proverbios 3:29 Mas Provérbios 3:29 nos da otra perspectiva. nos dá outra perspectiva. Él dice, no trames, no planifiques dañar a tu prójimo. Não trames mal algum contra teu próximo que se assenta confiadamente contigo. Entonces, ¿cómo yo debo tratar al que está a mi lado? Então, como é que eu tenho que tratar aquele que está ao meu lado? A donde yo tenga que ir a vivir, Aonde é que eu tenho que viver? yo tengo que conducirme Eu tenho que me conduzir de esta misma manera. desta mesma maneira. Él no nos dice con qué tipo de persona Ele não diz que tipo de pessoa yo debo casarme eu devo me casar o yo debo ou me relacionarme, devo relacionar, pero Él nos da principios. mas ele nos dá princípios. Él nos da su perspectiva. Ele nos dá a sua perspectiva, a En sua visão. Proverbios 12:4 Provérbios 12:4 dice, la esposa noble diz que a esposa sábia nobre es la corona de su esposo, é a coroa do seu esposo, pero la esposa deshonrosa mas a esposa desonrada es como una descomposición é como uma lamentação en nuestros huesos. nos nossos ossos. Entonces vean los principios Então que, veja él, os princípios que Él nos enseña. que ela nos ensina. Entonces cuando hacemos estas cosas, Então, assim que fazemos essas coisas, realizamos, entonces Dios se va a ocupar então Deus se vai encarregar de nuestro futuro. do nosso futuro. Entonces vean, acabamos de ver cuál es la Então perspectiva veja, divina, acabamos de ver qual é a perspectiva divina, los principios que Él nos enseña. os princípios que nos ensina. Si usted adopta la perspectiva Se divina, você adota a perspectiva divina, su futuro seu futuro será óptimo será ótimo y su futuro e seu futuro estará en concordancia estará de acordo con el principio divino. com o princípio divino. Ahora, vamos a otro principio. Agora vamos a outro princípio, El versículo 7 y 8. os versículos 7 e 8. No seas sabio en tu propia opinión. Não seja sábio em tua própria opinião, Teme al Señor y huye del mal. mas teme ao Senhor e aparta-te do mal, Esto traerá salud a tu cuerpo porque será saúde para a tua carne, o teu corpo, y nutrición a tus huesos. e fortaleza para teus ossos. Podemos ver que el libro de Proverbios Podemos ver que o livro de Provérbios no es como los libros de autoayuda não é como os livros de autoajuda que nosotros tanto nos gusta. que tanto nós buscamos. Esos libros de autoayuda Esses livros de autoajuda, que hay muchos por ahí en há la muitos calle, por aí, nos dicen que las capacidades son nuestras, eles nos dizem que as capacidades são nossas, que la sabiduría es nuestra. que a sabedoria é nossa. Nos habla de una
autorrealización. nos fala de uma autorrealização. Pero estos versículos Mas estes versículos que acabamos de leer que acabamos de lê-los nos enseñan lo contrario. nos ensina totalmente ao contrário. Dice, no seas sabio en tu propia Diz, opinión. não seja sábio em sua própria opinião. Teme al Señor, Teme a Deus huye del mal, e aparte-se do mal. y esto traerá salud a tu cuerpo Então encontrará saúde para o teu corpo y a tus huesos. e fortaleza para os teus ossos. Cuando nosotros somos personas tontas, Quando somos pessoas desorientadas, estúpidas, estúpidas, ignorantes, eso la escritura habla então isso a Escritura fala que una persona así que uma pessoa assim es peor que todos los tontos juntos. é pior do que todas as pessoas desorientadas, tontas, ou seja, juntas. Por eso es importante someternos a la perspectiva de Él. Por isso é importante nos metermos a uma perspectiva. Ahora, ¿es verdad eso que seríamos peor que todos los É verdade que seríamos pior estúpidos que juntos? todos os ignorantes juntos? Proverbios 26:12 Provérbios 26:12 nos da esa respuesta. nos dá essa resposta. Dice, ¿ves a una persona sabia en su propia opinión? Vês uma pessoa sábia em sua própria opinião? Es una pregunta que É nos uma hace. pergunta. Y la respuesta es, E a resposta é: hay más esperanza para los necios que para ellos. há mais esperança para os loucos do que para eles. Entonces, ve lo importante de tener la perspectiva Então divina. veja como é importante ter essa perspectiva divina. Entonces, nosotros debemos Então nós devemos mudar nuestras perspectivas mudar a nossa perspectiva, a nossa visão a la perspectiva divina. para a perspectiva divina. Entonces, tenemos que entregar nuestro corazón a Então Dios temos que entregar o nosso coração a Deus y entregar nuestra e perspectiva. entregar nossa perspectiva a Deus da mesma forma. Presentar nuestra voluntad. Então temos que apresentar a nossa vontade. Ahora, el otro principio É outro princípio, es presentar nuestro dinero a Dios. é apresentar, colocar diante de Deus o nosso dinheiro. El versículo 9 y 10 O versículos 9 e 10 nos dice, nos fala assim: honra al Señor con tus riquezas, con las primicias de todas tus cosechas. honra a Deus com teus bens e com as primícias de todos os teus frutos, Então- ou colheitas, como ele disse. Entonces tus graneros se llenarán a rebosar y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Para que teus celeiros se encham em abundância e teus lagares transbordem de vinho. Entonces fíjese cómo Salomón aborda aquí Então veja como é que Salomão aborda aqui. el principio, un principio de É prosperidad o económica. princípio, um princípio de prosperidade econômica. ¿Recuerdan al principio cuando yo les hablé Lembra o princípio quando eu lhes falei que este momento de pandemia que esse momento de pandemia nos trae muchas preocupaciones? está nos trazendo muitas preocupações. Y una de esas preocupaciones E uma dessas preocupações es nuestra economía. é a nossa economia. Aquí el Señor Aqui o Senhor nos da una receta nos dá uma receita que nos garantiza que nos dá garantia sobre el éxito financiero. sobre o êxito financeiro. Los principios divinos Os princípios divinos están sobre las circunstancias que nosotros podamos Es- estar viviendo. estão sob as circunstâncias que nós hoje porventura estamos vivendo. Entonces nosotros tenemos Então nós temos que someternos que nos submeter nuestras finanzas a nossa finança a los principios bíblicos. aos princípios bíblicos. Uno de esos principios Desses princípios está en Proverbios 11:24. está em Provérbios 11:24. Voy a pedirle al pastor que nos los lea. Que esto es muy importante. Provérbios 11:24. Usted quiere tener éxito financiero, Você quer ter êxito financeiro? entonces escuche el consejo divino. Então você escuta este conselho: a quem distribui do que lhe é próprio e colhe em abundância, e a quem recolhe do alheio
e obtém pouco. Entonces, vea el consejo divino aquí. Então veja o conselho divino aqui. En el versículo 9 y 10 Os versículos 9 e 10 dice, honra al Señor con todos nuestros bienes disse que temos que honrar a Deus com todos os nossos bens. y nuestros graneros, E também os nossos celeiros, nuestros negocios os nossos negócios estarán siempre estarão sempre cheios. Y el Proverbio E 11:24 Provérbios 11, 24 nos da un principio importante. nos dá um princípio importante. El corazón generoso. Coração generoso. El corazón generoso siempre será Um confiado. coração generoso sempre será confiante. Porque él está fundamentado Porque ele está baseado en los principios bíblicos. nos princípios bíblicos. La ley de, A lei- de generosidad, A lei da generosidade, la lei de siembra y cosecha, a lei da semente e da colheita, es una ley divina é uma lei divina creada por nuestro criada Dios. por nosso Deus. Y cuando usted la activa, E quando você ativa, desenvolve, usted obtiene los beneficios. então você de ella. obtém os benefícios, os resultados. Entonces vimos primero Então vimos primeiramente cómo debemos presentar nuestro como corazón. devemos apresentar o nosso coração. En segundo lugar, cómo tenemos que someter nuestra Em voluntad. segundo lugar, como temos que submeter a nossa vontade. En tercer lugar, vimos cómo debemos mudar nuestra Em perspectiva. terceiro lugar, nós vimos como devemos mudar a nossa perspectiva. Y en cuarto lugar, E em quarto lugar, que acabamos de ver que ahora, acabamos de ver agora, de cómo someter nuestras finanzas. como submeter as nossas finanças. Ahora, el quinto punto Agora o quinto ponto, es cómo debemos someter nuestras fallas agora como devemos submeter as nossas falhas, o nuestros pecados. os nossos pecados. Quizás es muy duro decir eso, mis pecados, Talvez muito difícil dizer isso, os meus pecados, pero la escritura dice mas a Escritura fala: que el hombre que no peca o homem que não peca, hace a Dios mentiroso. ele diz que Deus é mentiroso. Ahora, eso no es para sentirnos ni menor Isso não é para nos fazer se sentir menor o superior a los demás. ou superiores aos demais. Nosotros somos pecadores salvos. Nós somos pecadores salvos. Ahora, déjeme mostrarlo de esta manera. Agora deixa eu mostrar deste modo. Nosotros en español usamos un proverbio. Nós em espanhol usamos um provérbio. Una mesa Uma mesa es compuesta de 4 patas composta de 4 pernas. y ella está fundamentada en esas 4 Então patas. elas está fundamentada nessas 4 pernas. Y nosotros decimos así: E nós falamos assim: el que no cojea de una pata, nós não podemos correr de um pé cojea de la otra. e a outra pé. Entonces, el que no falla de una pata de la mesa, Então não pode falhar nenhum pé da mesa. no, el que no falla, el É que no que falla não de una, falha um pé da mesa, falla de la otra. mas falha a outra. Entonces usted quizás es fuerte en una cualidad, Então você pode ser forte numa qualidade, pero débil en otra. você pode ser fraca em outra. Entonces nosotros estamos llamados Nós estamos sendo chamados a someter todas nuestras a fallas submeter todas as nossas falhas al principio divino. ao princípio divino. Y ella va a ir perfeccionando Então ele vai desenvolvendo cada día. cada dia. Versículo 11 y 12 Versículos 11 e 12 de este mismo capítulo 3 deste mesmo capítulo 3, nos habla de eso. que nos fala disso. Hijo mío, E no desprecies la disciplina del Señor, ni te resientas por su reprensión. filho meu, não menospreze a disciplina do Senhor, nem desmaies por causa de sua admoestação. Porque el Señor disciplina a los que ama, como un padre al hijo en quien se deleita. Porque o Senhor disciplina quem ama, tal como pai disciplina a seu filho. Entonces vean ustedes en este principio Então veja vocês este princípio, como Él nos dice
que el Señor corrige a sus hijos. Como ele diz que o Senhor corrige, disciplina os seus filhos. Y Él enseñó ese principio E ele ensinou esse princípio en su propio Hijo. ao seu próprio filho. Su Hijo nació por obra y gracia del Espíritu Seu Santo, filho nasceu por obra e graça do Espírito Santo, sin pecado. sem pecado. Pero cuando Él aceptó ir a la cruz del Mas quando Calvario, ele decidiu ir à cruz do Calvário, Él aceptó los pecados de todos nosotros. então ele resolveu o pecado de todos nós. Él fue nuestro vicario. Ele foi o nosso expiador. Y como Él asumió el E pecado, como ele assumiu o pecado, la ley decía, la ley a divina, lei divina dizia que la paga del pecado que o que apaga o pecado es muerte. é a morte. Entonces el Señor disciplinó a su propio Hijo. Então o Senhor disciplinou o seu próprio filho. Entonces, así mismo Él Assim mesmo é. nos enseñó allí Ele nos ensinou ali também que nosotros también que nós também, da mesma forma, tenemos que someternos devemos que nos submeter a la ley divina à lei divina y aceptar la corrección de Él. e aceitar a correção dele. Entonces, es imposible Então é impossível agradar a Dios agradar a Deus si no sometemos nuestro corazón se não submetemos o nosso coração y nuestra voluntad e a nossa a Él, vontade, así como lo hizo el Hijo de Dios. assim como fez o Filho de Deus. Ese es un ejemplo. Isso é um exemplo. Ahora, yo quiero llamar a la joven del teclado Agora eu quero convidar a jovem do teclado que nos pueda entonar un himno, que possa nos cantar um hino. entonar Entoar um solamente hino. la Entoar música teclado. en el teclado, un himno muy conocido de todos nosotros. Um hino muito conhecido de todos nós. En español se llama Em espanhol se chama Sublime Gracia del Señor. Sublime Graça do Senhor. ¿Cómo se llama en portugués? É a mesma coisa, Sublime Graça Si do puede Senhor. entonarlo Então pode começar. de manera suave y solemne. Suaves e solene. Y ya estamos terminando aquí. E assim estamos terminando aqui. La razón por la que le pido a ella A razão porque eu pedi a ela que suene, que toque este himno que solemne, toque esse hino solene es por causa de la letra de él. é por causa da sua letra. Dice la letra A letra diz que la sublime gracia que a del Señor, sublime graça del Señor do Senhor Jesus Cristo vino a nosotros venha a nós y nos alumbró. e nos abençoa. La gracia de él A graça dele tomó a cada uno de nosotros tomou a cada um de nós. que éramos ciegos, Nós éramos cegos, pero que ahora vemos. agora nós enxergamos. Ahora, estos principios, Agora estes princípios, mientras escuchamos la melodía enquanto nós escutamos a melodia de esa manera agradable y dulce, dessa maneira agradável e justa, yo quiero invitar a usted eu quero convidar vocês que están aquí que presentes estão aqui presentes, y a los que están a través de la os internet que estão através da internet, a meditar a meditar en cada uno de estos em principios cada desses princípios que el Señor nos habló hoy, que o Senhor nos falou hoje. con humildad de corazón. Com o melhor coração, Yo quiero decirles a ustedes eu quero dizer a vocês, que solamente fue la voz de nosotros, somente foi a nossa voz, pero fue la palabra de Dios, mas foi a palavra de Deus, fue la voz de Él foi a voz dele hablando a nuestros corazones. falando aos nossos corações. Entonces usted pueda en esta noche Então você pode esta noite meditar en cada uno de esos principios, meditar em cada desses princípios, poner a Dios primero, colocar a Deus primeiro, apartar la perspectiva que usted tiene de su vida apartar a perspectiva que você tem da sua vida y colocar la perspectiva de e Él, colocar a perspectiva dele, quitar los pensamientos de su corazón deixar os pensamentos do seu coração y dejar que Él sea el que gobierne e en él. deixar ser ele que governa a sua vida. Y quiero terminar con esta E eu expresión. quero terminar com essa expressão. Cuando venimos a Jesucristo, Quando nós vimos a Jesus Cristo, nosotros hacemos una confesión de nós fe. fazemos uma confissão de fé. Y esta es la confesión
E esta confissão que recibimos a Cristo que recebemos a Cristo como nuestro Señor como nosso Senhor y como nuestro e Salvador. como nosso Salvador. Pero muchas veces, Mas muitas vezes, o la mayoría de las veces, ou na maioria das vezes, lo recibimos como el Salvador, recebemos como Salvador, mas no como Señor. mas não como Senhor. Y nosotros estamos llamados E nós somos chamados a recibirlo también como a recebê-lo nuestro Señor. também como Senhor. ¿Y qué significa Señor? E o que significa Senhor? Significa gobernante. Significa governante. Entonces usted recibió a Él como su Então, se você Salvador, recebeu a Ele como seu Salvador, pueda usted recibirlo también possa você recebê-lo também como su Señor. como seu Senhor. Si usted está esta noche aquí Se você está esta noite aqui por primera vez, pela primeira vez, le invitamos nós o convidamos para recibirlo para recebê-lo como su Salvador como seu Salvador y como su e Señor. como seu Senhor. Y si usted ya es un E se creyente, você já é um crente, entonces le invitamos también então convidamos também, que usted le ha recibido como porque Salvador, você já o tem recebido como Salvador, pueda reconfirmar possa reconfirmar su compromiso o seu compromisso como a Jesús como su Señor, a Jesus como seu Senhor, como su gobernante. como seu governante. Usted lo invitó a su corazón Você o convidou para o seu coração, y el corazón es nuestra casa. e o coração é a nossa casa. Y como toda casa E como toda casa está compuesta está composta de una sala de uma sala donde recibimos a todos nuestros onde invitados. recebemos todos os nossos convidados. Pero esa casa tiene habitaciones. Mas esta casa tem uma habitação, Y cuando Jesús e quando Jesus vino a nuestro corazón, vem aos nossos corações, cuando le recibimos como como Salvador, recebemos como Salvador, lo recibimos en nuestra sala recebemos em nossa sala. y estamos gozosos, E estamos felizes, felices, contentos, alegres. brincamos de alegría, Nós pulamos de alegria. llenamos de escalofrío, Então nós ficamos arrepiados. estamos avivados. Estamos avivados. Y Jesús también está contento E Jesus também está feliz en la sala de nuestro na corazón. sala do nosso coração. Pero luego Jesús Mas logo Jesus, mira hacia la puerta de alguno de los cuartos Jesus olha a porta de alguns quartos. y dice, quiero entrar al cuarto de tu vida privada. Ele diz: eu quero entrar no quarto da sua vida privada. Quiero entrar al cuarto de tu carácter. Eu quero entrar no quarto do seu caráter. Quiero entrar al cuarto de tus finanzas. Eu quero entrar no quarto das suas finanças. Y ahí nosotros E aí nós vamos a probar vamos aprovar si Él es nuestro Señor, se Ele é o nosso Senhor. si queremos dejarlo entrar Então, se queremos deixá-lo entrar en cada una de esas em habitaciones cada uma dessas habitações, para que Él sea el que controle todo. para que Ele tenha o controle de tudo. Entonces recuerde eso. Então, lembra disso. Si usted lo recibió Se você o recebeu como su Salvador, como seu Salvador, gloria a Dios por eso. glória a Deus por isso. Pero si lo recibió como su Mas se Señor, você recebeu como seu Senhor, recuerde que Señor lembra que Senhor significa gobernante. significa governante, Déjelo administrador. que Él Que gobierne Ele governe en toda su casa, em toda a sua casa, en la casa de su corazón. na casa do seu Que coração. el Señor O Jesucristo Senhor Jesus Cristo pueda bendecirnos possa nos abençoar en esta noche nesta y noite pueda atesorar e possa entrar, estas guardar palabras essas palavras en nuestro em corazón. nossos corações. Dios les bendiga. Deus te abençoe. Amém? Vamos fazer uma oração. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, Espírito Santo, por esses ensinamentos maravilhosos. Nós acreditamos que todos nós sairemos daqui edificados, abençoados, Senhor, porque nós adquirimos sabedoria, entendimento, conhecimento espiritual e princípios divinos, Senhor. Continue abençoando a liderança pastoral dessa igreja e abençoando, Senhor, essas reuniões de ensinamento bíblico. Deus, continue abençoando o pastor Mano Salva, a todos nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que tenhamos uma semana abençoada para a glória do teu nome, porque o Senhor é a nossa verdadeira sabedoria. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Quem se identificou com essa palavra, diga obrigado, Jesus. Que
Deus abençoe aos pastores, Deus abençoe pastor Thomas. Hoje nós aprendemos que o reino de Deus ele é regido por princípios. Guarde em seu coração essa palavra. Se você quer alcançar a promessa, obedeça aos princípios. Amém? Vamos orar. Não esqueça que nós temos Santa Ceia. Sábado nós teremos a nossa grande Santa Ceia. Chegue cedo. Você que está aí na internet nos assistindo através das nossas plataformas. Nossa Santa Ceia às 19 horas no sábado. Deus tem muito para falar conosco e temos também consagração. Esse é o nosso culto de ensino. Nós estamos investindo em ensinar a palavra de Deus. E eu sei que as pessoas que estão na internet, no Facebook, no Instagram, têm recebido essa palavra do Senhor. Amém? Oremos agradecendo por este culto. Pai, obrigado pela vida do pastor Thomas, do pastor Roberto. Obrigado pelo teus servos estarem aqui. Eu sei que o Senhor marcou o encontro porque o Senhor trabalha com propósito. E hoje nós fomos ministrados, Senhor, nos leva para o nosso lar com essa palavra, com esses princípios, que possamos honrar e obedecer cada princípio. Obrigado pela vida, Senhor, de cada membro. Obrigado por todos que nos acompanharam presencialmente e todos que nos acompanharam através das nossas plataformas digitais. Fica conosco, nos guarda, nos protege, nos dá uma noite abençoada, um feriado, um final de semana abençoado. Assim nós pedimos e te agradecemos. Estenda a sua mão, incline a sua cabeça. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja presente hoje e sempre na sua vida, na sua casa, na sua família, e em concordância a igreja diz amém. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.